E por que destino é uma palavra tão forte para você? Que tudo que a gente faz está em volta dessa palavra. Instituto Destiny, Casa de então, Destino. A primeira vez que eu escutei a palavra destino foi nesse filme que eu falei, Coração de Cavaleiro, 2001. Eu devia ter 20 anos. Que o pai fala pro menino, vai lá e muda o seu destino. Aquilo entrou no meu coração assim, muito forte. Eu lembro que eu chorei. Eu nunca tinha chorado no cinema, eu comecei a chorar. Nesse filme eu chorei 2 vezes, quando ele falou, vai lá e muda o seu destino, e quando ele reencontra o pai. Anos depois, ele fala assim, eu mudei o meu destino. Cara, eu chorei como criança. Ele falou, pai, eu consegui, eu mudei meu destino. Aí é de chorar. E anos depois, 2012, eu ainda era empresário no ramo de turismo, eu fui assistir o Bishop T.D. Jakes em Orlando. Que hoje é meu amigo, mentor, a gente prega junto. Acabei de voltar de uma mentoria, eu e ele como professores lá em Dallas, no Texas. Você já como é que deu e muda o nosso destino? Em 2012 eu era aquele mega ultra blaster fã que pagava para ir lá ficar no meio de 10, 15 mil pessoas assistindo as conferências dele. E nessa conferência ele lançou um livro chamado Destiny, Destino. E novamente eu senti a mesma coisa que eu senti no filme. Eu falei, cara, essa palavra é a minha palavra, destino. E em 2012 entrou a palavra Destiny em inglês na minha cabeça. Eu falei, cara, Destiny, é muito forte essa palavra. Em 2014, quando eu quebrei, eu não tive dúvida nenhuma. Vou montar um instituto chamado Destiny. Instituto Destiny. Eu fiquei na dúvida se ia ser Instituto Destino ou Instituto Destiny. Eu fiquei ainda assim uma semana nessa dúvida. Até esse dia meu amigo Benny, lá de Orlando, que foi meu professor na faculdade, um abraço, Benny, me escreveu, Thiago, olha os e-mails que eu achei. De 2014, a gente trocando e-mail, falou assim, Benny, o que você acha desse nome? Instituto Destino, Instituto que dá destino, Instituto Destiny. Até a gente chegar à conclusão, é melhor Instituto Destiny. Né? E hoje realmente é um instituto que dá destino para muita gente. Mas só dá certo o instituto porque na essência eu sou assim. Uma coisa que eu explico no método Destiny, que é o único método mundial 100% baseado em princípios milenares, no princípio da verdade, é que se você é de verdade, você tem durabilidade e credibilidade. 2 moedas muito difíceis de ter. Durabilidade e credibilidade. Então, o Instituto Destiny só tem a relevância que tem hoje porque eu sou assim de verdade. Eu dou destino para as pessoas. Se eu estou na fila para entrar no avião, alguém, Thiago, me dá uma direção aqui, eu pego e, como se fosse o último conselho da minha vida, dou o melhor conselho que eu posso. Se alguém consegue me acessar pela internet, Thiago, me ajuda, Thiago, vocês que andam comigo, eu estou sempre dando destino. Meus filhos. Quem se aproxima de mim sai com uma direção. É o meu estilo de vida. Não é um personagem que eu montei. Eu sou assim. Às vezes eu estou almoçando com uma pessoa, a pessoa fala assim, caramba, parece que eu estou no café com destino. Porque eu estou almoçando com o cara e dando aula ali e tal. Eu sou assim. Às vezes eu vou chamar meus filhos para conversar, principalmente o mais velho, a Júlia e José, e fala, vai ter aula hoje? Eu falei, gente, senta aqui, vamos conversar. Então, até meus filhos, quando sentam para conversar comigo, reclamam brincando, né? Vai, mais uma aula. Porque eu sou assim, eu sou de ensinar, de dar futuro, de dar destino, de apontar, faz isso, cara, vai por esse caminho, olha aqui e tal. E aí, eu acho que essa essência foi a força motriz para que o Instituto Destiny se tornasse o Instituto de Educação que é hoje. Lembrando que em 2026 a nossa grade curricular está aumentando. Então, além do método Destiny, que é para você aprender princípios, que são princípios, regras internas que guiam suas decisões. Então você tem que aprender os princípios que dão certo há milênios para você acertar em tudo a partir de hoje, para você melhorar muito a tua vida. Método Destiny. Aí a gente tem o Destiny Mind, que é a mentoria de 12 meses para empresários. A gente tem o Ganha o Mundo Sem Perder a Alma, que é a nossa mentoria de finanças. Você quer aprender sobre enriquecimento e ao mesmo tempo, de forma bíblica, você não perder o que mais importa, como fazer, como ganhar dinheiro, como investir, como empreender. Se você quer aprender sobre dinheiro e de uma forma que você não perca o que importa, sua alma principalmente, aí nós temos na grade curricular a mentoria Ganha o Mundo Sem Perder a Alma. Mas também nós temos o projeto Referência, que é para quem quer se tornar escritor, influencer e mentor de pessoas. A pessoa passa um dia comigo e aprende como montar uma mentoria, como escrever um livro ou como ser um influencer que é relevante, não apenas tem curtida. Mas agora, esse ano, a gente vai lançar mais 2 cursos. A gente vai lançar o curso de criação de filhos, que é uma dor que muita gente está sentindo. Aliás, se você está me assistindo, é pai e mãe, e acha que um curso de criação de filhos é uma necessidade urgente, comenta aqui embaixo agora. Thiago, é necessidade urgente.
emocionalmente, como é que se cria? Como é que se coloca os limites? Como é que se controla a tela? Como é que você dá ordem nos filhos sem criar uma rebeldia neles? Como você cria no temor do Senhor? Quais são os versículos base para você poder criar seu filho de forma espiritualizada, mas ao mesmo tempo não engessá-lo na religião? Como você criar vínculos afetivos em que eles sempre estarão ao redor da sua mesa e não quando crescerem vão embora porque ficaram com raiva de você? Ou seja, como realmente ser um bom pai ou uma boa mãe? Como realmente entender as dificuldades do que é criar o filho hoje, se você tem que trabalhar, se a televisão está aí, o YouTube está aí ensinando tudo. Como administrar todos esses conflitos? Filho que tem algum tipo de inquietação, de ansiedade crônica, algum tipo de distúrbio, filhos que são desobedientes, coisas que são normais e coisas que já são anormais, que são de um acompanhamento também profissional. Tudo isso a gente vai tratar nesse curso. Se você acha que é para você, que o mundo está precisando disso, comenta aqui embaixo. Outro curso que a gente vai incluir na grade curricular esse ano é o de relacionamentos, casamento. O que eu passei no meu casamento, eu não precisava ter passado, e eu quero ensinar as pessoas a não passarem. Eu fico pensando, eu tenho Deus, tenho condição financeira, tive uma boa educação dos meus pais, e quase tinha um conhecimento e quase perdi meu casamento. Como é que tem as pessoas que não têm nada disso? Sim. É muito difícil levar um relacionamento a dois. As dificuldades ao longo dos anos. Então, eu acho que uma pessoa que quer casar ou que já está casada e quer resolver o casamento, ela precisa passar por um treinamento. A gente treina até para virar, por exemplo, quando você vai entrar numa multinacional, você fica como trainee um tempo. É uma expressão em inglês para uma pessoa que está em treinamento. Até para entrar numa multinacional você tem que passar por um treinamento. Como é que casar, que é a decisão mais importante da tua vida, você não vai ser treinado para isso? Se você está me escutando, casado ou não, e acha que um curso de casamento é fundamental na nossa geração, comenta aqui embaixo também, eu quero saber. Ou seja, o Instituto Destiny é um instituto de educação continuada. Ele te ensina tudo que a vida não te ensinou, tudo que a escola formal não te ensinou. A gente aprendeu MMC, MDC, raiz quadrada na escola, mas não aprendeu como lidar com as próprias emoções, como lidar com dinheiro, como lidar com as pessoas difíceis, como lidar com nossos próprios sentimentos, espiritualidade. Então, isso tudo o Instituto Destiny veio para resolver essa brecha na nossa geração, que é a falta de conhecimento específico nessas áreas. Um ponto que eu queria tocar aqui é a sua quebra. Como é que foi? Explica pra gente como que você recebeu a notícia que quebrou, como que você estava financeiramente, onde você estava, como que você seguiu a partir dali. Assim, a gente já percebia que estava desandando, as contas já não estavam batendo. Você tinha uma agência de turismo. Eu tinha uma agência de turismo, o mercado estava muito difícil, eu trabalhava principalmente levando grupos para Israel. A Israel fechou por causa de uma guerra, e aí muitos grupos começaram a pedir reembolso, só que aí eu tinha recebido num dólar baixo, o dólar já estava o dobro. Aí teve a crise do dólar junto com a guerra, com não sei o quê, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Mas aí foi nessa época que eu comecei a escrever livro, comecei a meio que me preparar para uma nova fase. Mas aí eu fui a Nova York com a Janine, e nessa viagem eu recebi a notícia. Cara, já era. Meu primo, que era meu sócio na época ali, trabalhava comigo, me ligou e falou, tá onde? Eu falei, cara, eu tô nos Estados Unidos. Ele falou, volta agora. E aí foi quando a gente começou a perceber que, que não só não tinha mais dinheiro de caixa, os fornecedores já não estavam mais prestando serviço pra gente, os clientes estavam processando e que aí não tinha como continuar com a empresa. Então eu tive que voltar urgentemente, pegar um voo e voltar. Nem aproveitou Nova York. Não. O friozinho de Nova York. Anos depois eu aproveitei. E começar a tentar colocar as coisas em ordem, mas não dava mais tempo. Aí a gente teve que realmente fechar a empresa, assumir todas as dívidas, assumir tudo no meu nome, respondi todos os processos no meu nome, paguei tudo sozinho e com a ajuda de Deus, mas sozinho fisicamente, né? E esse processo foi o que me formou. Né? Foi o que me ajudou, por exemplo, ter a consciência emocional que eu tenho hoje. Ensinar para as pessoas gestão das emoções. Foi por causa principalmente essa quebra me ensinou gestão das emoções. Você acha que essa quebra estava escrito para você ou você acha que foi decisões erradas mesmo? Como que você analisa isso? É uma pergunta difícil, porque eu já tive os dois pensamentos. Eu tive o pensamento que Deus determinou isso aqui, porque se eu não passasse por isso, eu não seria o Thiago Brunet de hoje. Ao mesmo tempo, eu já passei também pelo conflito de não, cara, mas eu plantei muita coisa errada, eu era orgulhoso, eu era um péssimo administrador,
eu entrava em negócios que não dava lucro, mas só por vaidade, para parecer que eu para todo mundo saber que eu fechei esse negócio. Eu estava perdendo, mas por vaidade. Então eu cometi muitos erros emocionais e administrativos, financeiros, que me levaram para quebra. Então, tipo assim, Deus determinou, eu que errei. Então eu não tenho uma resposta assim absoluta. Entendi. Mas eu poderia te responder que foi o conjunto dos dois. Deus usou meu erro para forjar quem sou eu hoje. Deus não desperdiça o erro e a dor do ser humano. Ele aproveita para forjá-lo de forma ainda melhor, para encaixá-lo na sua vontade. Se o ser humano, é claro, tomar a decisão de segui-lo, né? E isso é uma das coisas que poucas coisas eu posso me gloriar. Como eu comecei esse podcast falando, tudo que eu errei fui eu, tudo que eu acertei foi Cristo. Mas uma coisa que eu posso me gloriar, e falar assim, ainda bem, Thiago, nisso aqui, é que eu nunca rejeitei a correção divina. Quando Deus falava, estava falado. Quando Deus falava, tu tá errado, eu me arrependia. Eu já errei, mas nunca insisti no erro. Eu acho que não rejeitar a correção divina é a única coisa que eu posso falar assim, obrigado, Deus. Porque nisso aqui eu consegui. Porque eu acho que é uma coisa que depende muito da decisão do ser humano, se ele vai rejeitar a instrução ou não. Eu errei muita coisa, mas não ter errado nessa me deixou de pé. Não ter errado nessa me deixou de pé. Essa é uma ficha muito importante, que caiu recentemente. Falei, caramba, eu errei muita coisa, mas não ter errado na repreensão divina. Quando Deus me chamava a atenção, eu atendia, eu voltava. Diferente da apostasia, que é quando você começa a cometer tantos erros e quer insistir que você já começa a desconsiderar a palavra, falar que Deus não é bem assim, ou começa a tentar encaixar a palavra de Deus naquilo que você quer fazer para você continuar no prazer ou no erro que está. Eu agi diferente. Quando Deus falava, olha o erro que você está, eu já caía para o arrependimento e refazia.